Sejam bem-vindos a essa quarta aula na Semana das Constelações Familiares. Eu sou Diogo Hudson e hoje eu vou falar um resumo de tudo aquilo que a gente viu. Um resumo da primeira aula, um resumo da segunda aula, um resumo da terceira aula. E eu vou, depois desse resumo, falar sobre as opções, o cardápio que eu tenho para vocês de cursos. Então, eu vou oferecer para vocês aqui cursos livres e vou oferecer para vocês a nossa formação. Então, quem quiser fazer a nossa formação vai ter a oportunidade de se matricular hoje com uma condição financeira super especial e também com um bônus super especial. E quem quiser se matricular também em uma vivência, porque você não quer trabalhar com isso, mas que você quer viver essa experiência, também vai ter a oportunidade de se inscrever hoje. Então, falaremos isso um pouco mais à frente. E depois que eu fizer a oferta, eu vou tirar as dúvidas, vou responder perguntas e nós vamos debater outros temas, mas eu quero hoje focar bastante no comportamento do terapeuta, do psicólogo, do coach ou do constelador familiar, da pessoa que quer trabalhar com isso, da pessoa que às vezes não sabe como captar clientes, a pessoa que às vezes quer trabalhar com isso, mas não sabe como começar, ou a pessoa que quer trabalhar com isso, já começou, mas não está tendo resultado, ou até mesmo o caso de várias pessoas, eu vou mandar para vocês no nosso grupo, se vocês não entraram ainda, deixa eu colocar aqui no nosso grupo, o grupo das constelações familiares, onde você vai receber aí um conteúdo extra e também você vai ter acesso aí às aulas que você não assistiu. Então, você terá a oportunidade aí de acessar, se você não entrou ainda, entre nesse grupo de WhatsApp, onde você vai ter acesso aí a todo esse conteúdo. Deixa eu colocar aqui no e-mail, para poder colocar aqui esse grupo de WhatsApp. E lá no grupo de WhatsApp, você também terá acesso à aula de hoje. Todas as aulas, as 4 aulas, ficarão disponíveis até o próximo domingo, tá? E a oferta que eu vou fazer aqui hoje também ficará disponível até o próximo domingo. Porém, se você comprar hoje até meia-noite, hoje, até 23h59, você terá acesso a um bônus extra. E eu vou falar qual é o bônus extra mais à frente. Bom, eu vou colocar aqui o link, eu quero colocar o link do grupo do WhatsApp. Deixa eu só colocar aqui o link. O link do grupo do WhatsApp. Vou colocar aqui o link para vocês. O grupo de WhatsApp já está aqui. Deixa eu copiar aqui e vou mandar para vocês. Pronto. Devidamente copiado. Pessoal do Facebook aí, entre aí nesse link. Vocês que estão aqui assistindo e são alunos da Escola de Heróis, terão uma condição também diferenciada. Vocês que já são nossos alunos, que já fizeram o EH1, terão uma condição diferenciada nessa oferta que eu vou fazer. E as pessoas que ainda não fizeram o EH1, que é o nosso primeiro curso, eu vou falar dele um pouquinho mais à frente. E aqui eu vou colocar aqui no chat para vocês entrarem nesse grupo do WhatsApp, onde eu vou colocar vários depoimentos, como o da Ana Cristina, 20 anos psicóloga, queria aumentar o faturamento do consultório, não sabia como fazer. E ela entrou no curso, aprendeu a técnica das constelações familiares individualmente, um atendimento dos bonecos. Ela fez apenas o curso básico. E ela fez em abril. No último mês, eu fiz a Semana das Constelações Familiares, ela apareceu aqui ao vivo e ela falou que ela triplicou a quantidade de clientes por ter aprendido essa técnica e as outras técnicas de captação de clientes que nós ensinamos
na Escola de Heróis. Vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Eu quero começar falando uma coisa muito importante, que é o resumo da aula 1. Depois eu vou fazer um resumo da aula 2. Depois eu vou fazer um resumo da aula 3. E aí sim a gente vai falar das nossas ofertas. Depois disso eu vou continuar falando sobre o posicionamento do terapeuta na sua carreira e trabalhando a técnica da constelação familiar. E depois eu vou tirar dúvidas. Então vamos começar fazendo o resumo da aula 1. O que eu falei na aula 1? Eu falei sobre a história do Bert Hellinger, falei como que ele desenvolveu e criou as constelações familiares. Eu falei também sobre onde ele descobriu a técnica das constelações familiares. Ele descobriu a técnica das constelações familiares no sul da África, e no sul da África ele efetivamente ali ele transitou numa tribo onde as pessoas ali fizeram um ritual de cura. E através desse ritual de cura, ele descobriu a técnica e levou isso para a cidade, começou a estudar outras técnicas, como a psicoterapia, e conheceu nos Estados Unidos diversos terapeutas e psicólogos famosos na época, como a Virginia Satir, dentre outros. Ele urbanizou a técnica. E na aula 1 a gente falou também sobre a consciência. A gente tem a mania de achar que consciência ela é leve ou pesada mediante aquilo que é certo e mediante aquilo que é errado. E, na verdade, a vida não é assim. Por exemplo, vamos supor que você é mãe ou você é pai, e você chega na sua casa e, de repente, você vê o seu filho gripado e você olha para o lado, o seu outro filho também está gripado, então você tem 2 filhos, e os 2 filhos estão gripados. Aí eu pergunto para vocês aqui, vocês já tiveram gripe? Provavelmente sim. Já teve gripe, Fernando? Rita? Eliana? Vocês já tiveram gripe? Provavelmente sim. Então, o que tem de errado ter gripe? Absolutamente nada. Qualquer pessoa pode ter gripe. Mas quando você olha para o seu filho com gripe ou o seu filho com uma doença, a sua consciência fica leve ou a sua consciência fica pesada? A sua consciência vai ficar pesada. E aí a gente já começa a perceber que o conceito de consciência leve e o conceito de consciência pesada é muito diferente do certo e do errado. O conceito de consciência é o conceito que nós falamos na aula 1, que também foi complementado na aula 2. Então, na aula 1, a gente falou de 3 tipos de consciência. A primeira consciência é a consciência individual. A consciência daquilo que você quer fazer, a consciência daquilo que você precisa desenvolver, mas, ao mesmo tempo, você precisa de um grupo para evoluir. A gente chamou isso de consciência arcaica, ou consciência de grupo, que é o segundo tipo de consciência. E onde entra a consciência de grupo? A consciência de grupo ela é fundamental para a nossa evolução. É através da convivência que a gente consegue evoluir. É através dos relacionamentos. E eu estou falando isso não apenas pelo Bert Hellinger, mas eu estou falando isso cientificamente. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde descobriram que os níveis maiores de desenvolvimento, de qualidade de vida e de felicidade, ele está nas pessoas que têm uma melhor convivência, um melhor relacionamento. Isso é uma pesquisa que foi feita durante 80 anos por 5 gerações na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, se a gente convive melhor com as pessoas, principalmente da nossa família, a gente consegue atingir até mesmo uma maior longevidade e também uma melhor qualidade de vida e melhores índices de felicidade. Portanto, a consciência arcaica, que é a consciência de grupo, ela é fundamental para a nossa evolução, ela é fundamental para a formação da nossa personalidade e também ela é fundamental para que a gente possa, da mesma forma que a gente vai evoluir com essa consciência arcaica, da mesma forma a gente também deve olhar para essa consciência arcaica e falar, agora vocês estão me atrapalhando. Porque quando a gente tem a nossa voz numa decisão, a gente acha que a voz é nossa. Só que a nossa voz individual é a consciência individual. Mas a gente tem, junto com a nossa voz individual,
a voz da consciência do grupo, ou da consciência arcaica, que muitas vezes vai falar no fundo da nossa cabeça para que a gente não faça aquilo, ou que aquilo não é uma boa ideia, ou vai nos dar um balde de água fria, ou vai nos colocar para baixo, ou vai nos travar. Então, é isso que a gente precisa visualizar. Ou, às vezes, ao contrário, olha, você vai escolher a sua profissão, eu te dou um apoio para você fazer isso. Nossa, faça isso. Mas, às vezes, não é aquilo que a gente quer. Então, a gente vai para o terceiro nível de consciência, que é a consciência de solução. Consciência de solução é quando você equilibra essas duas consciências e você honra a consciência arcaica e consegue equilibrar as suas impulsividades da sua consciência individual. Então, foi isso que a gente falou na primeira aula, e isso se complementa com aquilo que a gente falou na segunda aula, que são os 3 princípios das constelações familiares. Quais são esses 3 princípios das constelações familiares? Escreve aqui para mim. Fala para mim que você prestou atenção na segunda aula, por favor. Eu tenho certeza que você prestou atenção na segunda aula. A gente falou sobre os 3 princípios das constelações familiares. Então, fala aí para mim. Eu vou chamar alguém aqui, vou fazer prova agora, vocês vão tomar nota aí, eu vou dar nota para vocês de 0 a 10 aí. Não, estou brincando, mas eu quero conversar com vocês para ver se vocês lembram. Eliana, vou falar com você. Eliana, tudo bem? Não consigo te ouvir. Oi? Não? Não. Verônica, deixa eu ver se eu consigo falar com você. Oi, Verônica. Oi. Você lembra de algum dos princípios? Você consegue lembrar? Lembro. Pertencimento. Isso. Ordem e equilíbrio. Perfeito, muito obrigado. Salva de palmas para a Verônica, você foi incrível, fantástico. Muito obrigado, Verônica. Eu estava escrevendo aqui, pertencimento. O pessoal está escrevendo, o Fernando também está escrevendo aqui. Muito obrigado, Fernando. Alegria. Então, a gente falou isso na segunda aula, que esses 3 princípios são os princípios que regem não só a vida dos seres humanos, mas a vida de tudo. Todos os planetas, estrelas, pessoas, animais, tudo. Tudo é ligado a pertencimento, hierarquia, que tem a ver com ordem, e equilíbrio ou cooperação. Então, pertencimento, cooperação e ordem são os 3 princípios. Recapitulando, pertencer significa estar em um grupo. Isso vem da consciência arcaica, que no passado, o homem primitivo, quando ele andava sozinho, né, pela mata ou pela floresta, ele passava por predadores, luz do sol, chuva, trovão, e quando ele começou a andar em grupo, ele começou a perceber que o nível de sobrevivência era maior. Então, uma das coisas que a gente herdou lá atrás dos nossos ancestrais foi a questão do pertencimento. Então, tudo está pertencendo. E isso eu falo, não é apenas dos nossos ancestrais, mas quando a gente fala, por exemplo, de astros, né? Os ancestrais nossos, né, primitivos, eles estudavam muito os astros. Será que isso é por um acaso? Será que estudar as constelações do zodíaco isso era por um acaso? Eles simplesmente conseguiam navegar com as constelações, eles conseguiam até mesmo falar sobre comportamento humano, olhando a data que a pessoa nasceu e assim por diante. Então, será que isso era por um acaso? Não, isso não era por um acaso. Isso tem a ver com pertencimento, tudo está pertencendo. O uno é igual ao todo. A gente, na Escola de Heróis, aprofunda mais isso e a gente passa a ter uma visão um pouco maior do pertencimento. Explicando rapidamente um pouco sobre hierarquia, a gente vai ver que os avós vieram antes dos pais, que vieram antes dos filhos, e ontem a gente fez uma demonstração aqui, a gente conseguiu ver esses princípios claramente, é isso que eu vou debater com vocês aqui hoje, quando eu falar da aula 3, mas a hierarquia ela é fundamental, a hierarquia no relacionamento afetivo, a hierarquia dentro de uma família, a hierarquia dentro de um ambiente profissional, e quando essa hierarquia não é respeitada, o que acontece? Um conflito. Então, um ambiente familiar,
Quando o filho grita com o pai e quer que o pai seja diferente e não aceita o jeito do pai, existe aí uma falta de ordem, uma falta de respeito com a hierarquia do pai. E isso gera conflito. Da mesma forma, quando a gente atravessa o equilíbrio, né? A cooperação, a lei do dar e do receber, a gente às vezes espera demais do outro e o outro não pode dar aquilo que a gente está esperando, então a gente precisa equilibrar a nossa expectativa, a gente precisa equilibrar aquilo que a gente espera da outra pessoa. Então, esses são os princípios ou leis universais, lei do pertencimento, da cooperação e da ordem. E foi isso que a gente viu na aula número 2. Agora nós vamos falar da aula número 3. O que aconteceu na aula 3? Aconteceu uma sessão. A pessoa que eu fiz a sessão está aqui? Fala comigo, gente. Está aqui a pessoa que fez a sessão ou não? Não? Se estiver aí, me chama aqui, que eu queria saber como é que você está. Lá no grupo do WhatsApp, a pessoa que fez a sessão, ela postou hoje que estava super bem, ainda tinha algumas fichas caindo. E hoje eu vou comentar tecnicamente o que eu fiz ontem. O nome dela não é Vanessa hoje, o nome dela é iPhone. Olha que incrível, ela até mudou de nome. Oi, iPhone. Oi, Vanessa. Oiê! Tudo bem? Tô. E aí, como é que você está depois da nossa sessão? Eu tô de câmera fechada porque eu já tô de pijama, de roupão. Não tem problema, não. A gente está aqui te ouvindo. Como é que você está depois da nossa sessão? Tô bem. Parece que ainda ficou assim um tempo de processo, assimilação. Sim, é natural. Depois de uma constelação familiar, a gente processa isso, às vezes, até por um ano, né? Mas a tendência é que dentro de uns 15 dias, um mês, você... Ah, você está aí? Dentro de 15 dias, um mês, aí você vai ter um tempo aí de reflexão, de introspecção bem grande. Parece que as coisas estavam muito, muito fáceis de ver e que ninguém viu. E é muito, muito fácil para ver. E essa aqui é a que vocês não conheceram, a minha mais velha, a minha Gabi. Oi, tudo bom? Legal. Então, parece que era um processo claro, nítido e que a gente não vê. A coisa está muito fácil de ser vista e a gente não percebe. E aí, hoje eu revi a aula de ontem. Oi, Maria. Oi. Eu revi a aula de ontem. Aí tem tópicos que ainda foram bem marcantes para mim, que eu falei, nossa, mas por que eu nunca tinha feito isso diferente? Por que eu nunca tinha visto que dava para fazer dessa forma? Muito, muito claro, muito... Ana, você está falando que você está com um rostinho ótimo em relação a ontem. Obrigada. Mas é que ontem, quando começou, foi engraçado, porque assim, a gente fica constrangido, tem muita gente, né? É diferente. Mas, fora isso, eu me isentei disso e falei, não, sou eu e o Diogo. Ponto. Não tem, é como se a gente estivesse fazendo... nós estamos falando individualmente, né? Como se a gente estivesse individualmente fazendo o trabalho. Mas aquela sensação, eu estava tremendo, eu estava com muita ansiedade, eu fiquei vendo no vídeo, eu estava com muito trejeito, eu falo muito com a mão, mas assim, eu estava mais ainda, eu estava muito, muito, e hoje eu percebi isso, bastante. Tá me dando disparo no coração toda hora, parece que é descortinar.
Acho que o termo correto é isso, é descortinar a minha vida, para mim. Na verdade, a gente fala que a gente, no processo de constelação, a gente se despe, né, dos véus. É como se a gente se desnudasse realmente até a nossa essência, né? São as camadas da cebola que vão sendo ali penetradas até o teu interior, até o teu ser. É isso que a gente fez aqui ontem. E que bom que você está bem. E aqui eu vou explicar agora tecnicamente tudo o que aconteceu, tá bom? Então tá bom. Eu vou ficar escondidinha de novo. Tá bom, Ninguém merece obrigado. pão, né, gente? Tá bom, tamo juntos aí. Beijão, tchau, tchau. Obrigada. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu mandei um e-mail para vocês falando tecnicamente o que aconteceu na sessão de ontem, e eu vou aqui explicar mais detalhadamente o que aconteceu na sessão. Para quem não assistiu ou para quem não lembra, a sessão começa falando sobre questão financeira, né? Ou profissional. Olha, a profissional que eu fui um dia não é a profissional que eu sou hoje, e eu quero voltar a ter um patamar profissional como eu tinha no passado, e etc. E isso é muito comum. Geralmente, nós estamos olhando para as questões do dia a dia, a gente está olhando para o que está acontecendo na nossa vida. A gente é muito educado desde pequena que a gente, para ser alguém, a gente tem que ter alguma coisa, né? É muito comum chegar para uma criança e perguntar assim: o que você vai ser quando crescer? Pô, essa pergunta é como se você estivesse falando, porque hoje você não é nada, né? Então, você hoje não é nada, mas o que você vai ser quando crescer? E aí que é o ponto, né? Na constelação familiar, a gente tem essa desconstrução. A gente não é, na nossa vida, necessariamente aquilo que a gente constrói profissionalmente. A vida profissional é só uma das partes da nossa vida. E, geralmente, a causa das nossas questões profissionais, elas não estão na vida profissional. A vida profissional é apenas uma consequência de uma série de fatores: crenças, autoconfiança, disciplina, habilidade, uma série de fatores. Que isso a gente também trabalha no nosso método, tanto para quem for fazer o atendimento individual, quanto para quem quiser fazer o trabalho de grupos, que é o módulo avançado. Nós vamos falar isso mais à frente. A gente ensina também a trabalhar a parte profissional. Eu te dou ferramentas para isso, mas eu sempre acredito que a gente tem que começar na causa. E a causa é o que está por trás disso tudo. E aí, o que aconteceu ali? Ela trouxe as questões do conflito profissional, trouxe a questão de um relacionamento afetivo, mas eu não comecei o trabalho de constelação por ali. Eu comecei o trabalho de constelação pela causa. Então, no e-mail que eu mandei para vocês, eu expliquei isso. Como é que a gente trabalha o processo da constelação, e isso tem a ver com o método que eu desenvolvi junto com a minha esposa, depois que a gente visitou cerca de 40 países para poder desenvolver essa metodologia. A gente estudou na Índia, a gente foi para o Egito, a gente estudou nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim. E através dessa metodologia, eu entendo claramente que você deve começar com um lado lógico, e a pessoa deve acessar o cognitivo para fazer razão para ela, para que a pessoa se conscientize daquilo que está acontecendo. E depois disso, aí sim, a gente vai trabalhar e vai explorar o lado emocional da pessoa. Então, a nossa constelada começou trabalhando o lado racional, falando: olha, eu preciso fazer isso, eu tenho que me libertar daquilo. E aí eu percebi claramente que a pessoa estava muito aberta ao processo, e eu fui com bastante calma. Eu trouxe uma coisa chamada rapport e conexão, né? No início tinha a questão ali dos bonecos não ficarem em pé, tinha a questão ali da câmera, né? Do áudio, e a gente está fazendo isso também aqui num ambiente que tem muitas pessoas. Mas depois disso eu trouxe ela para a sessão através de uma coisa chamada rapport. Rapport é a conexão que você faz com a outra pessoa, né? E isso pode ser online, isso pode ser presencialmente. E aí eu vou dar uma dica para os terapeutas que às vezes acham que tem que fazer a sessão presencialmente e tem que ter
um consultório. Gente, eu não tenho consultório, a minha vida é a vida online. Eu estou fazendo aula aqui que mais de 1.000 pessoas estão acompanhando. Então, durante esses dias, né, muitas pessoas estão acompanhando aí, mais de 1.000 pessoas, umas 1.300 pessoas. E eu não estou fazendo isso dentro de um consultório, estou fazendo isso da minha casa. E hoje, se você tem liberdade de trabalhar de dentro da sua casa, você tem que fazer isso. Consultório é um custo para você. Atende as pessoas online. Aí talvez você tenha uma crença que é, mas a pessoa não se emociona, mas, gente, a Vanessa se emocionou aqui ontem fazendo a sessão junto comigo, a pessoa que está lá do outro lado da linha, ela vai se emocionar, porque ela está conectada com a vida dela. Então é isso que importa. Então, se você não usa a tecnologia a seu favor, eu vou te falar que é hora de usar, porque senão você vai se transformar num profissional obsoleto. E é necessário que a gente utilize a tecnologia a nosso favor. Então, você de dentro de casa, com uma formação, você pode trabalhar com pessoas de qualquer lugar do mundo, porque as tecnologias e as ferramentas online te permitem fazer isso. Então, no início, a gente começou a fazer o trabalho, a Constelada estava muito aberta ao processo. Porém, eu percebi claramente no início aquilo que a gente chama de esquema mental, né? Esquema mental é o seguinte: quando você lê um livro de autoajuda, ou quando você faz alguma terapia ou psicoterapia durante um tempo, isso é bom pra caramba, porque te dá força, isso te dá foco, isso faz você progredir. Só que chega um ponto que o nosso inconsciente vira pra gente e fala assim: eu entendi, mas eu não aceito. Então, quando você entende e você não aceita, o que acontece é o que eu chamo de fingimento. A gente finge que tem gratidão pelo outro. A gente finge que ama o outro. A gente finge que gosta do outro. E como eu precisava acessar esse inconsciente da Vanessa, da nossa constelada, eu tive que me aprofundar nisso. E ali, logo no início, eu identifiquei que tinha um trabalho terapêutico. E era um trabalho terapêutico bem feito, porque tinha uma sustentação emocional ali por trás. Porém, a gente precisa ir além do cognitivo, ir além do entendimento. Porque quando a gente só entende e não aceita, a gente vai na lógica. E na lógica, nem tudo é certo. E quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de relação familiar, quando a gente fala de equilíbrio familiar, a gente tem que ir além do certo e do errado. E só tem um jeito de acessar além do certo e do errado. É quando a gente acessa através do amor. O amor está além do certo e do errado. O amor é neutro. O amor é único. Então, se a gente consegue acessar esse amor, a gente consegue ressignificar emocionalmente aquilo que está acontecendo. Então, aqui, resumindo essa semana das constelações familiares, a gente começou a trabalhar ali e eu fui interiorizar essa questão. E como é que eu fiz isso? Eu trouxe o núcleo básico familiar. E o grande ponto para você trabalhar a constelação individualmente até é você trazer o pai e a mãe, porque quando você traz o pai e a mãe, você traz o amor divino, o amor original, o amor da origem, né? Não existe outro tipo de energia que vai conseguir conceber a vida. Você coloca petróleo, você faz gasolina, você movimenta veículos enormes, mas você não gera vida. Então, quando você coloca ali a força do masculino e do feminino, você gera vida. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe essa energia vital, essa energia inicial da vida. A gente chama do primeiro ninho, né? Você tem o primeiro ninho, que é você com a família de origem sua, e você tem os outros ninhos, né? Ou o segundo ninho, ou o terceiro ninho, que são outras famílias que você pode formar a partir de casamento e filhos, tá? Então, a gente fala
começou a falar sobre esse núcleo familiar e a gente percebeu claramente ali uma questão muito importante, que é a questão que veio desde a infância, a falta de pertencimento. Olha, a minha mãe olhava para minha irmã de um jeito e para mim de outro. Quando a mãe olha para um irmão de um jeito e para a pessoa de outro, o que a pessoa está falando nas entrelinhas? Eu consigo ver a minha irmã, mas eu estou excluída. Eu não consigo me ver. Minha mãe não consegue me ver. Minha irmã não consegue me ver. Então, a gente tem aqui uma desconstrução do pertencimento. E essa desconstrução do pertencimento, ela é muito ligada ao significado que a gente dá para alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Às vezes podem ser coisas simples, o pai esquecer do horário e deixar a criança esperando, e a interpretação disso pode ser, tá bom, eu fiquei aqui brincando e tá tudo bem, ou pode ser uma interpretação totalmente contraditória, que é, meu pai não se importa comigo, então meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Então eu estou dando alguns exemplos de coisas que podem acontecer ou podem gerar essa falta de pertencimento. Isso tem a ver com o medo do abandono, o medo de ser abandonado, o medo original do ser humano. E quando a gente tem o medo de ser abandonado, a gente depois passa a ser regido por um outro medo, que é o medo de não ser o suficiente. Porque a gente passa a querer reconhecimento profissional e que as pessoas nos deem atenção para que a gente não seja abandonado. Então, a gente passa a ter um medo de não ser o suficiente. E a partir daí a gente começa a perceber claramente a falta de pertencimento. Porque quando tem pertencimento, não tem medo. Quando tem pertencimento, tem força. E aí eu comecei a colocar a família e eu comecei a trabalhar as relações. E a primeira relação que eu trabalhei é a relação de pai. Porque automaticamente ela fala ali no início que meu pai era uma pessoa muito legal, uma pessoa, ele era o cara. E por que eu escolhi começar trabalhando pelo pai? Porque se você começa trabalhando alguma coisa onde a pessoa traga uma energia que seja uma energia de um trauma, que seja uma energia de uma dificuldade muito grande de relacionamento, a pessoa já começa a sessão para baixo. E se a pessoa já começa a sessão para baixo, para trazer a pessoa de volta é muito difícil. Então, eu comecei falando do pai para que ela se conectasse na energia do pai e a gente começasse a sessão para cima. Depois daí, eu trouxe o segundo episódio, que é o episódio da mãe. E quando eu trouxe a mãe, eu comecei a trazer ali a questão da infância dela e ela me trouxe uma questão que é muito importante. Ela falou sobre as questões de rebeldia no colégio ou alguma coisa nesse sentido. E eu até coloquei aqui no texto do e-mail, não sei se vocês leram o e-mail. Esse e-mail, assim, principalmente para quem é terapeuta, para quem quer trabalhar com isso, que precisa estudar muito isso, e eu vou falar que um constelador familiar, um coach, um psicólogo, tem que estudar a vida inteira. Na verdade, todas as profissões. Mas cada vez mais, essa parte de desenvolvimento humano, você tem técnicas novas e o ser humano está em plena mutação. Então, se você não se atualiza, se você não faz cursos para poder efetivamente se atualizar, você fica sem recursos para atender as pessoas, né? Então, ali eu trouxe essa questão, que é a questão da mãe. E eu falei aqui no e-mail uma coisa muito interessante, que rebeldia tem a ver com gerar atenção para si. E aqui eu coloquei um texto assim. Rebeldia significa eu preciso dessa atenção. E aí a pessoa fica fazendo diversas atividades de rebeldia para que a pessoa tenha a atenção das pessoas que estão ao redor e para que ela consiga gerar laço afetivo. Isso é uma forma de gerar um laço afetivo. E aí eu coloquei aqui uma coisa muito interessante, que é a busca da atenção. A busca da atenção é como se fosse colocar o foco em cima de si, né?
e um grito interno que ecoa do peito da pessoa que se sente efetivamente abandonado, que é o grito de olhe para mim. Ei, eu preciso do amor de vocês. Por favor, olhem para mim e me deem atenção. E aqui a solução para o que aconteceu logo nesse início era a questão do dar e do receber, e ali era necessário realmente esse equilíbrio. E aí a gente começou a debater sobre o seguinte: olha, minha mãe olhava para minha irmã, mas de verdade a atenção que ela dava para minha irmã era muito diferente da atenção que ela dava para mim, né? E ali é a questão de aquela criança ou aquele adolescente estar esperando daquela mãe muito mais do que a mãe pode dar. E aí vem o ponto, né, que a gente cria contexto e cria histórias em relação aos nossos pais, achando que eles devem gostar e amar da gente do jeito que a gente quer que eles amem. E aí vem um ponto mega importante, que os pais, na verdade, eles têm todo o direito de gostar mais de um irmão e menos de outro irmão. Eles têm todo o direito de fazer efetivamente o que eles querem da vida deles. Só que, na verdade, quando a gente olha para isso, a gente acha que isso pode ser um crime, que isso pode ser um problema muito grande, ou até mesmo pela crueldade, às vezes, que os pais possam cometer, que não foi o caso da questão. No entanto, às vezes acontecem pais alcoolizados, alcoólatras, ou pais drogados, ou pais que abandonam, pais que entregam para a adoção. E aí que é o ponto. A partir do momento que a gente interpreta isso como abandono, essa criança passa a crescer e a se desenvolver e se torna um adulto com medo do abandono. Agora, a partir do momento que a gente ressignifica isso, a gente não pode tirar os méritos, nenhum tipo de mérito dos pais. E por qual motivo que a gente não pode tirar o mérito dos pais? Porque independente do que eles tenham feito, se o pai deu mais atenção para o irmão, se a mãe deu mais atenção para um irmão e não para a pessoa, se o pai compara nota 9,9 sua com a do vizinho que tirou 10, a gente não pode tirar o mérito do pai nem da mãe por uma razão muito simples. Foram eles que deram a vida. E o que tem de maior além disso? Cara, não tem. Se você teve a oportunidade de ter a vida, de ser gerado, tudo pode mudar e absolutamente tudo pode mudar. Então, se eles te deram essa possibilidade, é necessário, muitas vezes, nesse momento, a gente ter a nossa humildade e agradecer. Porque enquanto a gente não agradece a vida que foi gerada, a gente não está num contato de amor por aquela família. A gente está numa emoção interrompida, de mágoa, de angústia, enfim. Mas quando a gente está na relação de amor, é a relação de gratidão, é a relação de alegria, é a relação de compaixão. Então, a solução aqui nesse início, quando ela trouxe a questão da mãe e a questão da irmã, foi o equilíbrio do dar e do receber. E aí, o que acontece no sistema familiar? No sistema familiar, as pessoas são livres, né, para poder fazerem aquilo que querem. E a gente, às vezes, não aceita. Então, o que eu fiz dentro do sistema? Eu, em primeiro lugar, eu equilibrei a força masculina na frente do pai. Depois era necessário equilibrar a força feminina. E aí, ela tinha trazido algumas coisas no início, que ela tinha tido um relacionamento afetivo, e ela estava sendo mãe solteira, e etc. E é muito comum que, principalmente, a mulher que faz de tudo para manter os filhos, né, que luta, que trabalha, que tem que botar dinheiro dentro de casa e, ao mesmo tempo, tem que ser mãe. E, cara, é muito comum que, em algum momento, a força masculina possa ficar maior do que a força feminina. E o que isso prejudica? Isso pode prejudicar em relacionamento afetivo, isso pode prejudicar, às vezes, na rigidez da educação das crianças, isso pode prejudicar numa série de fatores. Então, eu equilibrei o lado masculino e depois eu trouxe a mãe para equilibrar o lado feminino, e não deu outra. A gente teve que fazer esse trabalho de ressignificação. Então, eu trouxe a figura da mãe, trouxe a figura da mãe na infância,
falei para ela colocar para fora tudo aquilo que magoava, tudo aquilo que... E ela esgotou essa emoção, porque a gente precisa esgotar as emoções interrompidas. E depois que isso aconteceu, eu pedi para ela reconhecer na mãe as qualidades, as virtudes e tudo de bom que a mãe fez por ela no decorrer da vida. Quando ela se conecta às virtudes da mãe, às qualidades da mãe e aos momentos bons, ela está se inflando dessa força feminina. E quando isso acontece, ela passa a honrar e respeitar aquela pessoa que é a mãe, que faz parte da história dela. Então, ali a gente começou a perceber claramente o alinhamento do pertencimento, o alinhamento do equilíbrio, do dar e receber. E depois, quando a gente começou a trabalhar a questão da irmã, a gente começou a trabalhar a ordem, porque a gente percebeu claramente durante a sessão que na fala da constelada, ela falava claramente, vocês têm que crescer, você tem que crescer. E eu fiz uma pergunta que foi uma pergunta muito importante. Quando você fala você tem que crescer, você está falando como irmã ou como mãe? Porque quando eu falo para alguém, você tem que mudar ou você tem que crescer, eu estou assistindo essa pessoa na minha ótica, não na ótica da pessoa. Irmão pode até aconselhar, o irmão pode até falar, mas ele tem que falar como irmão, não como mãe, nem como pai. E a partir do momento que ele está querendo falar como mãe ou como pai, ele sai da ordem. E o que a gente fez foi restabelecer essa ordem familiar dos irmãos. Então, o que eu fiz ali? Eu fiz um trabalho dela com a irmã, depois eu fiz um trabalho dela com os irmãos, e eu fiz a troca de papéis. Se ela estava falando como mãe dos irmãos ou mãe da irmã, eu coloquei ela no lugar de irmã, e ela voltou ao papel para restabelecer a própria ordem. E, diante disso, a gente foi desenvolvendo todo esse alinhamento sistêmico familiar, esse ninho de origem. E depois disso, a gente foi para uma segunda questão, que era a questão do emaranhado ligado à questão afetiva, né? Então, ali tinha havido um relacionamento afetivo, e dentro desse relacionamento afetivo aconteceram algumas frustrações inesperadas, né? Algumas decepções. E ali o que foi colocado é o seguinte: durante todo o momento e toda a fala da constelada, ela falava o seguinte: por que que isso aconteceu? Por quê? Então, eu até coloquei aqui no e-mail, que eu vou ler para vocês, porque isso é muito importante. Eu coloquei ela na frente do marido, e assim foi feito um trabalho de consciência, de que maior do que a decepção do que a outra pessoa gerou nela, maior do que uma decepção pelo outro, é a sensação de culpa e de impotência de não ter feito algo diferente. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente sair da constelação e levar para a vida de cada um de vocês. Exemplo, por exemplo, quando um amigo seu te dá uma pernada. Exemplo é quando alguma pessoa te rouba e você era muito próximo, ou até mesmo alguém da sua família. E é como se fosse a sensação de que a vida é injusta, né? Que você fez muito por aquela pessoa e a pessoa nada. Eu tenho um exemplo até empresarial de um cliente meu que falou para mim que ele tinha feito de tudo pela funcionária, tinha dado uma moto para ela, ajudou ela a comprar casa, fez de tudo. Aí teve um dia que ele virou e falou assim: olha, preciso de você aqui amanhã, mais cedo. E ela virou e falou assim: não vou porque eu vou comemorar meu aniversário. E aí ele falou: nossa, que absurdo isso. Então eu virei para ele e falei: cara, isso é uma expectativa maior que você criou nessa pessoa. Não é porque você deu a moto e ajudou a comprar casa que ela vai ser uma pessoa super legal, vai ser uma funcionária ultra competente. Não, ela tem todo o jeito e todo o direito de fazer o que ela quer da vida dela. Basta você criar a consciência que ela será assim e você aceitar ou não o jeito dela. Então, quando a gente tem a sensação de que a vida é injusta, a gente cria algumas histórias. Então, a primeira história que a gente cria é: nossa, como eu perdi tempo com essa funcionária, como eu perdi tempo com esse meu familiar,
como eu perdi tempo nesse casamento, como eu perdi tempo com essa mulher, como eu perdi tempo com esse homem. Então, isso é um primeiro movimento que a gente faz. E o segundo movimento que a gente faz, que é quando aumenta mais ainda a culpa, é o movimento de autodepreciação. Então, a gente começa assim, nossa, como eu fui idiota. Eu fui um idiota para esse relacionamento. Ou então, assim, eu fui um idiota para essa pessoa que me decepcionou. Eu fui um idiota para essa funcionária. Aí depois a gente começa a se boicotar e a se auto-sabotar. Eu não sirvo para isso. Né? Ou então, assim, aquela empresa que prometeu mundos e fundos para você e de repente te mandou embora. A sensação de que perdeu tempo acontece, a sensação de que, nossa, como eu fui tolo, como eu fui idiota, né? Então, quando a gente tem isso, a gente tem uma consequência natural que é se autodepreciar. Eu não sou competente para fazer isso, eu não sou bom para fazer isso, eu não sou bom como marido, eu não sou bom como esposa, né? Eu não sou bom como profissional. E aí vai se enquadrar de acordo com o perfil e com o acontecimento, mas o padrão é o mesmo. E quando isso acontece, a primeira coisa que a gente faz é terceirizar o problema. Olha, o problema foi da empresa, o problema foi dessa outra pessoa, o problema foi desse meu parente, né? E aí o movimento que foi feito dentro da constelação foi um movimento de autorresponsabilidade. Então, eu fiz a seguinte pergunta para ela: o que você está fingindo para si mesmo, né? A respeito dessa relação, a respeito disso. Eu não lembro exatamente qual foi o contexto, mas a partir do momento que a gente reconhece o que a gente está fingindo, a gente acorda. E aí eu virei para ela e falei: cara, qual é a realidade? Qual é o ponto? Né? E daqui para frente, como é que você vai fazer? E qual foi a sua parte nessa história? E ela falou algumas vezes: eu tinha enxergado, mas eu não, fingia que não estava enxergando, e assim por diante, né? E aí ela passou a encarar a situação de frente e tal. E aí eu trouxe a ressignificação ali, trazendo um movimento da constelação familiar, que é o movimento de reconhecer o que aquela pessoa fez de bom na vida dela. E ali ela trouxe a figura da filha, que foi oriunda daquele relacionamento afetivo. E a partir do momento que ela traz a figura da filha, ela fala: pela minha filha eu teria vivido tudo. E quando isso acontece, ela honra a própria história. Então, quando a gente honra a nossa própria história, a gente fecha um ciclo e está pronto e forte para começar um novo ciclo. Então, isso trabalhou o resgate de autoestima, isso resgatou também a parte do amor próprio, da constelada. E, afinal de tudo, teve o realinhamento sistêmico ali com os bonequinhos. E ela falou uma coisa muito interessante, que é o movimento de inclusão dela na própria vida. Ela falou uma coisa muito importante. Ela falou: eu voltei a me ver. Não sei se vocês lembram disso. Não sei se vocês lembram disso durante o trabalho, mas ela falou claramente isso. E quando uma pessoa fala: eu voltei a me ver, é como se ela se reinserisse, ou se ela revivesse, né? Ou se ela renascesse para uma nova vida, tá? Então, diante dessa explicação técnica aí do que aconteceu, a gente pode perceber claramente que as 3 aulas se encaixam. E hoje, na 4ª aula, vocês estão vendo essa montagem de quebra-cabeças, uma montagem lógica baseada na consciência individual, arcaica e consciência de solução, no pertencimento, na cooperação e na ordem, que são os princípios sistêmicos. Falei também aqui sobre os conceitos de relacionamento abusivo, mas só para a gente recapitular: o relacionamento abusivo começa numa paixão, depois a gente parte para o isolamento, depois do isolamento a gente parte para as agressões verbais e, por último, as agressões físicas, né? Então, é isso que a gente viu aqui nessas aulas, e eu estou aqui à disposição para perguntas, e eu quero que vocês coloquem aqui perguntas, dúvidas e os aprendizados que foram gerados até agora de tudo aquilo que a gente falou. Claudete está falando que a transmissão no Facebook não está boa. É só você entrar no Zoom. Eu vou colocar aqui o link da sala de aula virtual. Você pode entrar aí na sala de aula virtual
e assistir, tá bom? Então, coloquem as dúvidas e as perguntas, que eu já vou responder as dúvidas e as perguntas. Deixa eu reiniciar o meu Instagram aqui. Não sei por que motivo, de uma em uma hora esse Instagram cai. Mas vamos lá. Estamos ao vivo novamente aqui no Instagram. Então, vamos seguir em frente aqui com essa aula, essa quarta aula de constelação familiar. Então, podem colocar aqui as dúvidas no chat, pode colocar as perguntas aqui. E esse é um momento muito importante, é um momento que eu falei com vocês para vocês se prepararem, porque eu vou fazer aqui uma oferta. É uma oferta que vai ficar até domingo. Até domingo você vai poder se inscrever. Eu vou abrir as inscrições aqui. Você vai poder se inscrever. E hoje, se você se inscrever hoje, até 23 horas e 59 minutos, você terá aí uma condição especial, junto com isso, um bônus ultra especial, que é o meu curso de oratória, que você vai ganhar como bônus se você se inscrever hoje até as 23h59. Então, o que eu vou falar com vocês aqui? Eu vou falar sobre a nossa formação. Vamos lá? Eu vou dividir um pouquinho aqui meus slides com vocês. Verônica, faz só um sinal se você consegue enxergar a minha tela, por favor. Consegue? Beleza. Beleza. Eu vou colocar aqui na tela. Colocar aqui na tela. Então, vamos. Formação em constelação familiar. Dividindo aqui minha tela com vocês. Podem ir colocando as dúvidas aí, daqui a pouquinho eu vou responder todas as dúvidas. Nesse momento eu quero fazer aqui a minha oferta e eu vou aqui falar sobre a nossa formação em constelação familiar. Então vamos lá. Formação em constelações familiares. Conseguem assistir aí minha tela? Conseguem ver minha tela? Verônica, consegue? Obrigado. Então vamos lá. Formação em constelações familiares pela Escola de Heróis. Para quem não conhece a história da Escola de Heróis, eu sou Diogo Hudson e eu resolvi largar tudo na área jurídica, um salário de 20 a 30 mil reais por mês, onde eu ganhava como consultor, ganhava como professor, trabalhava na OAB, trabalhava com outros clientes na área jurídica, eu vim da área jurídica, sou advogado, e dava aula de marketing, porque eu também sou formado em marketing empresarial para, principalmente focado em advogados. E eu, algum tempo atrás, eu tive um estresse e uma estafa muito grande, e há alguns anos atrás, há 8 anos atrás, precisamente, eu resolvi começar a me cuidar das minhas emoções, cuidar do meu corpo físico, cuidar da minha mente, e resolvi fazer cursos de desenvolvimento pessoal, e foi assim que nasceu a Escola de Heróis, quando eu larguei absolutamente tudo na área jurídica, montei a minha empresa e dormi no meu escritório durante 2 anos e meio. E assim eu comecei a Escola de Heróis, e a Escola de Heróis vem crescendo, se desenvolvendo, e a gente forma profissionais na área de desenvolvimento humano, com cursos de constelação familiar, de coaching, de programação neurolinguística, de hipnose, de psicodrama, dentre outros cursos. Então, a nossa missão é fazer com que o terapeuta, o profissional de desenvolvimento humano, tenha mais qualidade de vida, com mais tempo, fazendo as estratégias corretas para poder captar mais clientes, impactar mais vidas e ter o retorno financeiro que merece. É isso que a gente faz hoje. Então, aqui a metodologia da Escola de Heróis, existe um mix de técnicas internacionais que a gente vai ensinar para você. Você vai descobrir isso fazendo a Escola de Heróis. Então, nessa formação em constelações familiares, você não vai aprender apenas técnicas de constelações familiares, você vai aprender também técnicas de coaching, técnicas de PNL e, óbvio, muitas técnicas de constelações familiares. Diogo, por que você não ensina só a constelação familiar? Porque eu entendo que o ser humano é múltiplo e, às vezes, você precisa de algumas questões de programação neurolinguística para resolver um ponto específico.
às vezes você consegue resolver através das constelações familiares. Às vezes você precisa de uma técnica de coaching para impulsionar a pessoa para ela agir, para ela fazer uma tarefa. Então, dentro da nossa metodologia, a gente trabalha um mix de técnicas. Quais são os objetivos dessa formação, dessa certificação em constelações familiares? Primeira coisa, eu falo que é curando curadores, né? É trabalhar o seu autodesenvolvimento. Então, aqui eu vou contar até uma história que eu costumo contar, que é a história de Quiron. Quem conhece aqui a história de Quiron? Coloca aqui para mim, por favor. Quiron era um grande guerreiro da Grécia, tá? Isso daqui é uma lenda, uma mitologia, mas que vai nos ajudar muito aqui no entendimento dessa questão do autodesenvolvimento. Quiron era um grande guerreiro, ele era metade cavalo, metade homem, e ele, além de ir para a guerra e ajudar os exércitos a combater o outro exército ou os outros exércitos, Quiron tinha o dom de cura. Então, quando alguma pessoa do exército dele estava ferida, quando alguma pessoa do exército dele estava numa condição ruim, ferida, né? Que não conseguia curar essa pessoa. Ele tinha o poder de cura. Então, ele conseguia curar todo mundo que estava no seu exército. As pessoas conseguiam se recuperar e voltavam para a guerra e ganhavam a guerra. Então, Quiron foi muito premiado. E um dia o Quiron foi para a guerra. E o exército inimigo sabia que Quiron tinha o dom de cura. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma magia e colocaram na ponta de uma flecha. E essa magia era o seguinte: a magia era que Quiron ia sentir uma dor muito grande depois que ele levasse aquela flechada, e ele não ia conseguir se curar. E pelo fato dele não conseguir se curar, ele não ia conseguir curar as outras pessoas que estavam ali naquele momento. Então, eles deram a flechada no Quiron com essa magia, e Quiron começou a sentir uma dor muito grande, e ele não conseguia se curar. E dentro dessa magia, ele também não, além de não se curar, ele não poderia morrer. Então, Quiron sofreu durante anos e anos e anos da sua vida. Ele não foi mais às guerras, e ele ficou dias e dias e anos sofrendo. Teve um dia que ele resolveu pedir a Zeus que pudesse dar uma solução. Então ele foi até Zeus, que era o deus dos deuses, e pediu a Zeus que Zeus tirasse a vida dele, porque ele não conseguia se curar mais. E ele curava todo mundo, mas não conseguia se curar. E aí Zeus, diante de tudo que ele fez e diante de todas as curas que ele gerou, Zeus se compadeceu de Quiron, e ao invés de matar ele, Zeus transformou Quiron na constelação de Sagitário. Então, se você olhar a constelação de Sagitário, tem lá, né, metade homem, metade cavalo, e isso simboliza a lenda de Quiron. E por que eu estou contando a história de Quiron? Quiron é o curador que cura todo mundo, mas não se cura. E eu não sei se faz sentido o que eu vou falar aqui, mas quando eu falo isso para terapeutas, isso faz muito sentido. O curador, geralmente, ele olha demais para os outros e se doa demais para os outros e esquece de si. E uma das coisas que você vai fazer nesse curso de constelação familiar é cuidar do seu autodesenvolvimento, é se curar. Então, a gente vai falar aqui nos módulos e você vai ver que tem um módulo que se chama Curando Curadores, que é para você cuidar de você mesmo. Então, primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é o seu autodesenvolvimento. Segunda coisa que a gente vai trabalhar aqui é a sua formação. Você vai ter uma técnica nova, seja para você que nunca viu absolutamente nada dessa área terapêutica, ou seja para você que já trabalha 10, 15, 20 anos. A gente tem até psicólogos formados, doutores pela USP em São Paulo, que já fizeram a Escola de Heróis e agregaram essas técnicas no seu dia a dia. Então, o segundo objetivo é você atuar aí como um coach, como
constelador e impactar mais pessoas, tá? Então vamos lá. O que você ainda vai descobrir? Você vai descobrir, além da técnica que eu vou trabalhar com você, das constelações familiares, você ainda vai descobrir como divulgar melhor o seu trabalho, vender mais e captar mais clientes. E isso é um dos grandes diferenciais da Escola de Heróis. A gente não só mostra a abordagem para a pessoa, mas a gente mostra como a pessoa pode captar clientes e efetivamente fazer uma carreira, né? Aqui é a foto de um curso que a gente ministrou fora do Brasil. Isso daqui é um curso que a gente deu na África, que foi muito bacana. Aqui sou eu e a Flávia, a minha esposa. Pô, um pouquinho de água, por favor. Obrigado. E aí, isso daí é o que você vai descobrir. Bom, uma dica aqui muito simples de como que o terapeuta, o constelador, pode agregar rentabilidade nos seus atendimentos e como que ele pode realmente agregar valor para o seu trabalho. Eu falo que todo terapeuta, coach, psicólogo deve ter 4 formas de remuneração. E, geralmente, o profissional só tem uma forma, a individual. Se você ficar só no atendimento individual, você fica limitado financeiramente e, provavelmente, o teu tempo ele se esgota. Você provavelmente vai chegar no final do dia cansado, extremamente apaixonado pelo que você faz, mas tem um teto financeiro que, se 2 ou 3 ou 4 clientes saírem, você, de repente, fica um pouco desesperado financeiramente e não sabe, às vezes, o que fazer para pagar as contas. Então, eu falo que o terapeuta ele não tem que ter só atendimento individual. Ele tem que atender grupos, ele tem que atender empresas e ele tem que trabalhar produtos online, tá? O trabalho que eu vou fazer com vocês aqui vai fazer com que você aprenda a atender individualmente e aprenda a atender grupos, tá? A empresas e produtos online, a gente tem outros cursos que falam disso. O curso de constelação familiar vai trabalhar você com esses 2 elementos aqui que são fundamentais na sua vida. Você acredita que é possível aumentar a rentabilidade de você como terapeuta, ou até mesmo começar do zero como constelador familiar, ou até mesmo você que já trabalha há algum tempo, agregar isso, e como a Ana Cristina fez, ou como a Fabiana, eu coloquei já alguns desses depoimentos dentro do grupo do WhatsApp, e vou mandar para você também. Você acredita que é possível ter esse sucesso, ter esse resultado? Bom, eu também duvidaria se eu não tivesse sido um caso de sucesso disso. Eu presencialmente já treinei 12 mil pessoas no Brasil, 1.300 pessoas fora do Brasil presencialmente, e online eu já treinei mais de 50 mil pessoas, diante das nossas palestras, dos nossos vídeos no YouTube e assim por diante. Algumas empresas que eu já treinei pessoalmente, a Brasil Brokers, a Ortec, uma multinacional holandesa, o Grupo Atento, uma das maiores empresas de contact call, de telemarketing do Brasil, o Grupo Stefanini, talvez a maior na área de TI, a Petrobras, a SEDAI, a SEG, a Companhia de Gás, a Companhia de Esgoto do Rio de Janeiro. Enfim, isso daqui são algumas empresas onde eu adquiri a minha experiência dando treinamentos e trabalhando, inclusive, até as constelações familiares, como eu trabalhei, por exemplo, na SEG. Tá? Fiz um trabalho de constelação familiar muito bonito lá. Isso tem a ver com a minha história, como eu contei aqui no início, eu larguei tudo na área jurídica para poder me dedicar a essa parte de desenvolvimento pessoal e fiz a minha transição de carreira, que é a primeira turma da Escola de Heróis. Nessa época eu ainda dormia no escritório. Depois disso, as turmas foram crescendo, se desenvolvendo, até que eu conheci a minha esposa. Minha esposa, ela veio em uma das turmas como aluna, depois ela fez a formação completa. Depois disso, ela virou a minha sócia. Trabalhamos durante 7 meses, não tinha nada a ver e, de repente, a gente se apaixonou e se casou. E eu estou te contando essa história porque, no momento que a gente olhou um para o outro e falou, vamos ficar junto, ali eu estava ficando com a minha sócia. E eu sabia ali que isso poderia ter inúmeras consequências.
Só que eu sempre falo que as mudanças na nossa vida, elas não acontecem pelas nossas condições, elas acontecem pelas nossas decisões. Então, se você hoje está querendo fazer o curso, está querendo fazer as constelações familiares, ou quer ter uma vivência, quer ter uma experiência de constelação familiar, cara, não importa a condição que você estiver, se você quiser fazer, você vai fazer o curso. Nós daremos o nosso melhor aqui para você fazer o curso, nós vamos conversar individualmente, eu e minha equipe, nós vamos conversar com vocês, tirar as dúvidas, vencer essas objeções que nós temos. Ah, eu estou com dificuldade financeira e não posso fazer o curso. Quem disse? Vamos conversar, vamos ver a melhor maneira possível. Ah, Diogo, eu tenho só metade no cartão de crédito e metade eu tenho dinheiro, é possível? Vamos conversar. Ah, Diogo, olha, eu tenho 2 cartões, eu posso passar 2. Vamos conversar. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para você aqui nessa oferta é: fazer o curso depende da sua decisão e não da sua condição. E foi assim que eu me casei com a Flávia, e a gente esteve aí em cerca de 40 países, estudando culturas, comportamentos, nos desenvolvendo. Fizemos um curso lindíssimo na Índia juntos, fomos até os Estados Unidos, estudamos com Anthony Robbins, um dos principais profissionais na área de desenvolvimento humano do mundo. Eu fui à Alemanha, estudei com o próprio Bert Hellinger, criador das constelações familiares. E aqui sou eu dando entrevista em alguns programas de TV, como, por exemplo, na Fátima Bernardes, no Sem Censura, na Rádio Globo, na Nativa FM, na Rede Record, entre outros lugares. O meu trabalho fez com que eu conquistasse aí a credibilidade, inclusive, de atletas. Eu fiz um trabalho individual com o Thiago Marreta, tem até um depoimento dele no nosso site, falando sobre a Escola de Heróis, falando sobre o meu trabalho. Ele recentemente aí disputou o cinturão do UFC. E isso tudo fez com que a empresa crescesse e a gente pudesse também se dedicar ao voluntariado. Isso daí são algumas ONGs que a gente ajudou, tanto dando formação e capacitando profissionais, quanto ajudando financeiramente essas ONGs. Então, essa é a nossa missão. Isso daí é o trabalho que eu fiz com o tetracampeão da seleção brasileira, o Jorginho, lá no Instituto Bola para Frente. E esse é o trabalho que a gente fez em Angola, aí, palestrando, dando 12 palestras, indo a vários programas de TV e levando esse conhecimento para além das fronteiras do Brasil. Então, falando da nossa formação em constelação familiar, eu quero dar o exemplo de algumas pessoas que conseguiram ter resultado e sucesso depois da nossa formação, como o Pablo Tufano. Ele trabalhava na Globo.com e ele pediu demissão e hoje ele vendeu já centenas de cursos online sobre relacionamentos amorosos, aplicando a técnica que a gente ensina na Escola de Heróis. A Joyce Vicente, que montou o próprio negócio, deixou o cargo de gestora na área de gestão de pessoas. Em um ano, ela ajudou centenas de pessoas atuando como coach. O Luiz Melo deixou a estabilidade na Marinha para seguir seu sonho de atuar como coach e educador financeiro. Aqui é o exemplo do Fábio Magalhães. Ele deixou a gerência de marketing de uma companhia, cuidou da sua saúde, emagreceu cerca de 31 quilos, e hoje ele faz inúmeras pessoas emagrecerem e terem mais qualidade de vida com as técnicas que a gente ensina na Escola de Heróis. Estas e milhares de outras histórias me inspiram a fazer aquilo que eu faço. E por que eu estou abrindo essa formação? Bom, se você fosse fazer um processo individual comigo, eu trabalho num processo de 12 sessões, um investimento de R$16 mil. Isso é o que as pessoas pagam pelo meu trabalho. Então, eu quero falar para você não se preocupar, você não vai pagar R$16 mil, porque essa formação é uma formação online, ela é 100% online. Se você quiser, você pode também garantir os bônus. Eu vou dar alguns bônus para vocês aqui, que são bônus de encontros presenciais. Então, alguma parte do curso, se você quiser fazer presencialmente, você poderá fazer no Rio de Janeiro. Mas entenda que isso é só um bônus, porque tudo isso é gravado e é colocado online na nossa plataforma. Então, por ser online, eu consigo para você o melhor preço e benefício. E como é que vai funcionar essa formação? A Escola de Heróis, ela tem 2 etapas. A formação em constelação familiar, tá bom?
A gente tem outros cursos, a gente tem até uma pós-graduação, mas isso não é assunto para agora. A gente quer falar para você da formação em constelação familiar. E essa formação ela tem 2 etapas. Essas 2 etapas são 120 horas de aula que eu entrego para você. A etapa 1 é a etapa do atendimento individual. Então, o que a gente trabalha no atendimento individual? A gente trabalha os bonequinhos de madeira, que durante todos esses dias a gente colocou aqui os bonequinhos de madeira para poder vocês assistirem, para vocês verem. E eu fiz o trabalho dos bonequinhos de madeira aqui na aula 3, tá? Então, a gente vai ensinar você a atender individualmente. E a gente vai trabalhar a estrutura da ressignificação emocional. Então, como é que ela funciona? Ela funciona em 7 partes. A primeira parte é o Curando Curadores. A segunda parte é a parte da estratégia de vendas. A terceira parte é a parte da ressignificação emocional. A quarta parte, a parte de técnicas. Aqui são cerca de 40 técnicas que a gente passa para você. A parte número 5, o processo das 12 sessões. E aí eu vou mostrar para você como fazer um processo de 12 sessões. Então, eu vou trabalhar com você técnicas e ferramentas na parte número 6 para você atender em 12 sessões. E, além disso, eu vou trabalhar a parte teórica, porque eu entendo que na faculdade, geralmente, a gente aprende primeiro a parte teórica para depois a gente aprender a prática, e quando a gente vai para a prática, a gente vai ver que a teoria não tem nada a ver com a prática. Aqui é o contrário. Primeiro eu te dou a parte prática, para depois você pegar a teoria e compreender onde a teoria encaixa. Então, é isso que eu faço aqui. Então, nessa primeira etapa, nesse primeiro módulo, você tem aí 60 horas para o atendimento individual. A segunda etapa é o módulo avançado, onde a gente vai trabalhar o grupo. Então, aqui a gente vai atender pessoas em grupo. Você pode fazer isso presencialmente ou você pode fazer isso online. Não tem problema nenhum. Lembrando que eu vou trabalhar com vocês, desculpa, a constelação familiar. Eu vou mostrar como que você vai fazer um grupo, tá? E conduzir isso em grupo. E aí a gente trabalha com pessoas presencialmente. E se você fizer online, você pode fazer como eu fiz aqui. Você trabalha com uma pessoa, as outras pessoas aprendem e comentam, tá? Desculpa, gente, mas eu tô com uma alergia essa semana toda. Mas vamos lá. Tô dando o meu melhor aqui. Na parte 1 da etapa número 2, você vai trabalhar o conceito das constelações e as ordens do amor. Na parte 2, você vai trabalhar a figura do pai e da mãe. Na parte 3, você vai trabalhar o casal. Na parte 4, a doença. Na parte 5, a vida profissional. Na parte 6, as constelações organizacionais. E na parte 7, a vida financeira. Tá? Tudo isso nos conceitos do Bert Hellinger ligados à constelação familiar sistêmica. O trabalho de atendimento em grupo são 60 horas. Então, recapitulando, são 60 horas da etapa número 1, do módulo 1, e da etapa número 2, desculpem, mais 60 horas. Beleza. Será que você está realmente comprometido com o seu futuro? Será que você quer fazer essa formação de verdade? Se você estiver comprometido com o seu futuro, eu quero dizer claramente aqui que tudo que será passado por vocês vai ser o filé mignon, assim, vai ser a parte melhor de todas as técnicas, de tudo que eu aprendi ao redor do mundo nos últimos anos. Eu investi cerca de 300 mil reais na minha formação, com os melhores do mundo. E olha que interessante, você vai pegar... Desculpa. Você vai pegar o melhor de cada parte. Então, por exemplo,
Aqui é o Robert Diltz. Esse cara é o top do mundo em programação neurolinguística. Eu vou pegar o melhor que eu fiz no curso dele e vou passar para você. Aqui é o Timothy Galloway, o criador da fórmula potencial menos interferências é igual a resultados. Eu vou mostrar para você o melhor do Tim Galloway. Aqui nos Estados Unidos, eu ao lado do Anthony Robbins, né? Eu fazendo o curso do Anthony Robbins. Eu vou pegar o melhor do Anthony Robbins, as ressignificações emocionais, o jeito que ele trabalha, por exemplo, dentro daquele curso, Eu Não Sou o Seu Guru, que ele colocou na Netflix. Eu vou trabalhar as intervenções dele, o que ele faz, qual é a forma que ele faz. E aqui o Bert Hellinger, o curso que eu fiz com ele na Alemanha, eu vou pegar o melhor das constelações familiares e vou passar para você. Se você fosse pagar todos esses cursos, né, um curso de coaching, somado ao curso de PNL, somado ao curso de constelação familiar, você ia pagar cerca de 15 mil reais. E o preço, geralmente, de um curso como esse que a gente faz aqui é em torno de 7 mil reais, tá? Esse é o preço de mercado. Mas fica tranquilo que você não vai pagar 7 mil reais. Eu vou fazer uma oferta, uma condição especial para você aqui. Antes de falar da condição especial, eu quero dizer para você aqui que eu vou te entregar inúmeros bônus. Eu vou te entregar cerca de 6 mil reais, tá? Cerca de 6 mil reais aqui de bônus em tudo que eu vou te entregar. Então, aqui você vai ter direito a uma supervisão online, que é uma supervisão que a gente faz geralmente de 2 em 2 meses, tá? Então, você não vai ficar largado. Você vai ter lá o grupo do WhatsApp, onde você vai poder tirar dúvidas, perguntar, fazer isso tudo. E, além disso, eu entro online para tirar as dúvidas mais ou menos de 2 em 2 meses, para dar todo o suporte para vocês, tá? Além disso, você vai ter direito a um curso de marketing digital. Cara, se você é analfabeto digital, como eu fui um dia, você vai aprender as coisas básicas. Como é que você posta no Facebook, como é que você grava um vídeo, como é que você divulga o seu trabalho. Então, eu vou te dar um curso de marketing digital para poder você fazer isso. Além disso, você vai ter direito a um material de apoio, que não é só uma apostila, mas é um material para você ler, para você estudar e para você compreender a base da teoria. Eu vou te dar um curso que eu peguei as melhores práticas que eu estudei na Índia e eu vou entregar para você, que é o curso chamado curso Ansiedade Nunca Mais. Nesse curso você vai ter direito a 7 exercícios de respiração e meditação, onde você efetivamente vai ficar muito mais calmo e vai ter muito mais qualidade de vida, tá? Nesse curso Ansiedade Nunca Mais. Você vai ter direito, como bônus, a uma imersão ao vivo de 2 dias ligados à parte de atendimento individual. Então, ao vivo comigo, essa imersão no Rio de Janeiro, volta a falar, isso é um bônus. Se você não quiser vir, não tem problema. Isso vai ficar gravado no portal, não tem problema nenhum. Mas se você quiser vir ao Rio de Janeiro e participar, você vai adorar. É uma energia sensacional. E ali você vai poder tirar dúvidas e você vai participar de dinâmicas e você vai poder participar ali com outras pessoas do atendimento individual e assim eu te dou todo o suporte ali pessoalmente. Você vai ter direito a uma imersão de mais 2 dias no nosso módulo avançado. Então, mais 2 dias para poder você atender em grupos e a gente fazer as constelações em grupo. E você vai ter direito também a uma imersão ao vivo de 1 dia, que é um curso livre, é um curso de entrada, tá? Inclusive, vai ter no próximo domingo esse curso de entrada aqui. Quem não quiser fazer a formação, quiser fazer só esse curso de entrada, eu vou dar o link para você que você vai poder fazer só esse curso de entrada. É uma vivência de 9 da manhã até as 18 horas. Lá você vai viver as constelações familiares com pessoas, com bonecos, e você vai ver claramente ali como é que funciona, tá? Todos os eventos presenciais acontecem no Rio de Janeiro. Jogo, mas eu moro muito longe. A gente tem alunos no interior do Recife, no interior da Paraíba, no interior do Maranhão. A gente tem alunos no sul do Brasil. A gente tem alunos até fora do Brasil. Pessoas de Moçambique, da Angola, de Portugal. Então, assim, essas pessoas nem sempre vêm ao Rio de Janeiro, mas fazem todo o trabalho online. E aí talvez você possa se perguntar assim,
Tá bom, Diogo, mas eu não costumo ver curso online. Cara, você está me vendo até agora aqui. Então, significa que você está tendo a sua atenção focada naquilo que eu estou falando. Você assistiu inúmeras aulas aí comigo. E depois não é. Você não assiste cinema? Você não assiste Netflix? Cara, é a mesma coisa. A diferença é que esse curso vai fazer com que você tenha mais atualização, mais foco e mais rentabilidade financeira. A condição especial que eu tenho para você na formação das constelações familiares, as 2 etapas, mais todos os bônus, você não vai pagar R$7.000, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$297. Apenas 12 parcelas de R$297. Diogo, onde eu me inscrevo? Você se inscreve nesse link aqui que eu vou mandar para você agora. Vou mostrar aqui para você o link e vou explicar o link. Tá? Tá aí o link. Deixa eu explicar para vocês o link aqui. O que acontece? No link está escrito assim, Diogo, eu quero fazer as constelações familiares e eu quero fazer tudo. Beleza, você pode se inscrever e fazer tudo. Diogo, eu quero fazer as constelações familiares, mas eu queria fazer aos poucos. Beleza, você pode fazer a primeira etapa e a segunda etapa. Então, vamos lá. Aqui no link, você vai ter aqui a aula, tá? A explicação é essa aula aqui repetida, então você vai ter aqui. Então, se você está assistindo a reprise, você já está nesse link. Então, você vai rolar para baixo aqui, você vai ver. Aqui tem uma sessão de coaching, que é uma sessão que eu uso o método da constelação familiar, e exatamente aqui o trabalho que eu fiz com essa pessoa é o que você vai aprender na etapa 1, tá? Exatamente o que eu fiz com essa pessoa é o que você vai aprender na etapa 1. Então, aqui tem como funciona a sessão com os bonequinhos. Aqui tem um outro vídeo, de uma forma mais resumida, a sessão com os bonequinhos, tá? Aqui embaixo está escrito formação com certificação em constelação familiar, reconhecida pela ABRAT. Então, deixa eu explicar para você o que é a ABRAT. A ABRAT é uma associação brasileira de terapeutas e ela regulamenta a profissão de terapeuta holístico no Brasil. Então, o que se inclui no terapeuta holístico? O coach, o constelador familiar, o reikiano, né? Então, todos esses são abraçados pela ABRAT. O nosso certificado, ele vem com o nome da Escola de Heróis, mas ele é reconhecido por essa associação. Então, você fazendo o nosso curso, você pode até mesmo se inscrever na ABRAT como terapeuta, e ali você tem todos os direitos, direitos trabalhistas, enfim, todos os direitos da regulamentação da profissão, tá bom? Então, o nosso diploma ele é reconhecido pela ABRAT, tá? Então, aqui tem... deixa eu colocar aqui na tela para vocês olharem. Então, aqui vocês vão poder ver a etapa 1, atendimento individual, todos esses blocos aqui com mais detalhes, o que vocês vão trabalhar aí, o que vocês vão aprender, tá? O processo das 12 sessões, a história do desenvolvimento humano, aqui detalhadamente, tudo isso. Na etapa 2, você vai ter aqui o atendimento em grupo, tá? Você vai ver aqui tudo que vai ser ligado à etapa 2 do curso. E aqui são os bônus que eu falei para vocês. O bônus de supervisão online, curso de marketing digital e todos os bônus e as imersões aqui. Aqui embaixo é onde você vai se inscrever, tá? Então, aqui tem 4 modalidades de inscrição. Então, preste atenção para não ter nenhum tipo de confusão. Eu tentei deixar da melhor forma possível. Diogo, eu quero fazer os 2 módulos. Qual é o preço dos 2 módulos? Nessa oferta que eu estou fazendo agora, e você tem até domingo para se inscrever, você vai se inscrever, ao invés de pagar R$7.000, você vai pagar 12 parcelas de R$297, ou à vista R$2.997, tá? Isso vai te dar 120 horas e vai te dar 2 diplomas.
O primeiro diploma é um diploma de coaching, então você vai ter uma formação em coaching, e o segundo diploma, o diploma de constelação familiar, tá? Então você vai ter aqui 2 diplomas, ok? Aqui tem os dias dos cursos, que se você quiser assistir presencialmente e online, você vai ter acesso a um portal que você vai começar a assistir as aulas assim que você começar a se inscrever, assim que você se inscrever, tá? Beleza, Diogo, olha, tá pesado para mim fazer o curso aqui, os 2 módulos, então eu quero começar fazendo um módulo, depois eu faço outro. Beleza. Se você quiser fazer apenas um módulo, você vai fazer a formação do EH1, que é a formação de atendimento individual com os bonecos. São 60 horas aqui. Aqui você vai ter o curso online, mais 5 bônus com a imersão presencial no Rio de Janeiro, em Copacabana. E se você também está colocando conflito aí, não quero ir para o Rio de Janeiro, não sei o que lá, cara, o lugar da imersão é sensacional. Um hotel que a gente faz de frente para a praia, e da sala de treinamento você olha para o mar, e você pode vir um dia antes ou ir embora um dia depois e curtir a praia de Copacabana ali no hotel, tá? As taxas de despesa do hotel não estão incluídas, está no treinamento, isso é por sua conta. Você pode ficar no hotel, pode ficar em outro lugar, mas aí as despesas são por sua conta. Mas é um lugar muito legal, é uma área nobre do Rio de Janeiro, na Zona Sul, em Copacabana, então as pessoas que vêm gostam muito, a gente recebe pessoas do Brasil todo. Então, se você se programar, dá para vir, tá? A gente indica lugares aí que você pode ter um custo melhor e assim por diante. Se você quiser fazer só o módulo 1, então são 60 horas, você vai sair formado no atendimento individual com os bonecos, tá? Você vai ter o curso online, mais 5 bônus com a imersão presencial em Copacabana. Aí você vai pagar um pouco menos, ao invés de você pagar lá os 12 de 297, você vai pagar 12 de 197 ou 1.997 à vista, tá? Então, isso daqui é apenas para o EH1, para o primeiro módulo. Agora, Diogo, eu já sou aluno da Escola de Heróis, já fiz o módulo 1, já fiz o EH1. Beleza, presta atenção no que está escrito aqui, ó. Só para quem já fez o EH1. Você pode fazer só o módulo avançado. Aqui eu estou fazendo uma oferta só para quem já fez o EH1, tá? Para quem já fez o EH1, o módulo avançado vai acontecer da seguinte forma. A gente vai fazer um curso online e você vai ter direito a 2 bônus. E aí você vai ter uma oferta de pagar 12 parcelas de R$ 97,00. Cara, tá dado o curso. Você vai ter aí a formação em constelações familiares para você trabalhar com grupos, tá? Agora, Diogo, olha, eu não quero fazer uma formação, eu quero fazer uma vivência. Eu quero chegar lá às 9 horas da manhã, sair de lá às 6 horas da tarde, 18 horas, e eu quero o dia inteiro ter uma transformação, uma vivência, uma experiência. Você vai chegar lá e você vai poder assistir ou você vai poder participar de um sorteio que a gente faz para você ser constelado, tá? Se você quiser ser constelado. E aí eu faço um trabalho individual. Geralmente, durante o dia, são cerca de 3 constelações que a gente faz. A gente faz algumas dinâmicas e alguns exercícios sistêmicos. E, diante disso, a gente consegue aí fazer esse curso livre e vivências. Apenas um curso de 8 horas, é uma imersão de um dia, e você vai pagar aí R$ 297 e você vai ter direito a um ingresso para o seu convidado, tá bom? Então, essas são as 4 opções para você se inscrever. Recapitulando, a primeira opção, se você quiser fazer os 2 módulos. A segunda opção, se você quiser fazer só o módulo 1. A terceira opção, só para quem já fez o módulo 1. A quarta opção, só para quem quer fazer uma vivência e não quer fazer a formação, tá? Aí, a escolha agora é sua. Como é que você vai escolher? Deixa eu explicar um jeito muito fácil e muito simples de você escolher. Eu vou colocar aqui o meu telefone e o e-mail da Escola de Heróis. Pode ser que seja eu, pode ser que seja a minha equipe que fale com você, mas eu tenho certeza que alguém vai te atender e alguém vai te dar aí toda a atenção possível para o seu desenvolvimento.
anote o meu telefone, anote o telefone que pode ser que eu fale ou a minha equipe fale, geralmente sou eu que falo. Anota aí 21 98624 7578. Anote aí então 21 98624 7578. Você vai entrar nesse link que eu acabei de apresentar para você. Você vai olhar essa página, você vai ver os vídeos. E se você tiver qualquer dúvida também, lá no alto da página tem esse telefone, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com esse telefone aí, que nós teremos o maior prazer de tirar a sua dúvida. Eu quero que você coloque todas as dúvidas mesmo, assim, tipo, Diogo, minha questão é minha condição financeira, como é que eu faço? A gente vai conversar. Diogo, olha, pode pagar no boleto? A gente vai conversar. Diogo, pode pagar em 2 cartões? A gente vai conversar. Então, a gente vai estudar caso a caso, qualquer questão que você tiver na parte financeira, a gente vai fazer o máximo para que você faça o nosso curso. Agora, se você realmente for uma pessoa que está comprometida com o seu sucesso, uma pessoa que fez sentido tudo o que eu falei até agora, e se você quer um bônus extraordinário, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai se inscrever hoje até meia-noite. E o que você vai ganhar? Você vai ganhar isso aqui. Você vai ganhar o meu curso de oratória. Ele se chama Oratória de Alto Impacto, tá? É um curso que se chama Oratória de Alto Impacto. Então, eu vou colocar aqui para você dar uma olhada. E eu sinto que é muito importante um profissional de desenvolvimento humano saber falar em público com excelência. E esse curso aqui eu tenho uma promessa clara e simples. Eu te dou 7 passos para você falar em público em 7 dias com excelência. Então, esse curso de oratória é apenas para quem se inscrever hoje até meia-noite. Então, aqui está o curso Oratória de Alto Impacto, tá? Para você falar realmente com excelência em público, e você terá acesso a isso você se inscrevendo hoje. Então, são 7 módulos desse curso, mais 7 bônus que você vai ter acesso se você realmente fizer a inscrição hoje. O que eu ensino no Oratória de Alto Impacto? O que fazer com as mãos, como projetar a voz, para onde olhar no auditório, como lidar com medo, com os brancos, né? Como lidar com medo de falar em público, com a tremedeira, com a voz que às vezes fica um pouco embargada. Como é que você faz para estruturar um discurso passo a passo para dar uma palestra? Tudo isso eu trabalho com você, como é que grava vídeos, tá? Como é que você trabalha com microfone na mão, tá? Tudo isso no bônus Oratória de Alto Impacto, que você terá acesso a partir de hoje se inscrevendo na Escola de Heróis. Bom, eu tenho algum tempo aqui, eu vou tirar dúvidas e vou falar um pouco sobre a postura do constelador e a dificuldade que, às vezes, as pessoas sentem em captar clientes por não ter a técnica adequada, a estratégia necessária para captar clientes, né? Então, eu quero tirar algumas dúvidas aqui, eu vou falar rapidamente depois sobre a postura do constelador, do profissional de constelação familiar. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem me perguntou aqui. Como trabalhar os medos e as fobias? Adriana, são muitas técnicas para trabalhar medos e trabalhar fobias, mas eu posso te dar um exemplo aqui. Quando a gente enxerga uma imagem traumática, uma pessoa que faleceu ao lado daquele cliente que você está atendendo e o cliente não deu tempo de salvar, então ele se sente culpado pela morte do outro, né? Mas a gente pode citar várias questões. A gente fixa essa imagem e, ao fixar essa imagem, a gente interpreta aquilo de um jeito que gera emoção. E muitas vezes a emoção que é gerada ali é o medo.
que a gente faz, assim, de uma forma... Vou explicar de uma forma bem superficial, uma coisa que é muito profunda, que eu levo horas na Escola de Heróis explicando, mas a gente simplesmente troca o estado mental da pessoa, mudando essa imagem na cabeça da pessoa, e como se você descongelasse essa imagem e montasse uma outra imagem, tá? Isso é uma forma de trabalhar medo, mas o que eu estou falando aqui é muito superficial e é de uma profundidade muito grande, tá? Eu demoro horas explicando isso. A Viridiana falou, não sei o que você falou da relação com primos. Por exemplo, você considerar um primo como irmão mais do que seu irmão, o que acontece? O seu irmão e a irmã do seu primo são excluídos. O que fazer para resolver isso? Olha só, afinidade é totalmente diferente do que ordem, tá? Ordem é ordem. Irmão é irmão, primo é primo. Você pode ter mais afinidade com o seu primo do que com o seu irmão, mas o sangue é uma coisa que a gente não pode contestar. Então, como é que a gente faz para harmonizar isso? Chegar para o irmão e falar, você é meu irmão, ele é meu primo. E são papéis diferentes. E eu sou sua irmã. E pronto. Esse é o movimento sistêmico. Mas para que isso aconteça é necessário sentir. E aí não dá para colocar lógica nisso que eu estou falando, quando tem uma questão de conflito e às vezes até uma questão existencial, enfim, é necessário sentir, tá? Eliana, Diogo, as constelações podem ser feitas com crianças? Sim. Há limite de idade? Não há limite de idade, mas alguns consteladores fazem a partir de 7 anos, 8 anos. Eu nunca fiz constelação familiar com uma pessoa tão pequena. Já teve uma pessoa no meu curso com 12 anos, não é tão pequeno assim, mas dá para fazer. O que é interessante é que criança geralmente não mente, né? Então tudo fica muito mais claro para a criança. Carla Souto. Só uma coisa e uma curiosidade. Quando você está constelando a criança, geralmente todas as questões estão nos pais, tá? Então, às vezes, você quer constelar a criança, mas às vezes é necessário constelar você ou a pessoa, o pai dessa criança, ou você, mãe dessa criança. É muito comum que isso aconteça, tá? Tenho que pedir desculpas para o meu irmão, para o meu primo, para minha prima? Eu não sei, eu não conheço a história. Eu não tenho como intervir, desculpe. Maris, Diogo, minha dúvida é sobre a sua fala. O sistema se compensa. Sim, ele se compensa. Não consigo exatamente entender o que isso significa. Olha só, Maris, deixa eu tentar dar um exemplo aqui, mas eu não queria entrar muito em polêmica. Vou dar um exemplo bobo, tá? Mas que tem a ver com o que eu quero explicar. Vamos imaginar assim, uma pessoa tem uma amiga e essa amiga está concorrendo à mesma vaga no trabalho, tá? De repente, aquela amiga dá uma pernada nessa pessoa, aquela amiga passa por cima dessa pessoa, acontece uma inimizade e essa pessoa ganha a vaga profissional daquela outra. Ok. Se a pessoa não perdoa, se a pessoa não resolve aquilo, pode ser que passe 2 anos, 5 anos ou 10 anos e repita a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Talvez não repita no trabalho, mas pode ser uma amiga ou pode ser alguém dentro da família, mas aquela experiência vai se repetir para a gente aprender. Então, o sistema, quando eu falo que ele compensa e se descompensa, é que ele precisa que aquilo se resolva para poder evoluir. É o caso, por exemplo, o pai... Eu já peguei um caso assim, o avô ficou muito rico e parou de trabalhar. Aí ele começou a perceber que estava ficando pobre. E aí voltou a trabalhar, salvou a empresa, passou para o pai. O pai já nasceu em berço de ouro, ficou mais rico ainda, achou que estava tudo bem, parou de trabalhar. E aí
começou a perceber que com o tempo estava ficando pobre, estava gastando mais do que ganhava. E aí ele voltou a trabalhar, salvou a empresa, passou para o filho. O filho estava fazendo a mesma coisa. E aí eu cheguei e consegui trabalhar uma intervenção para romper esse padrão. Então, esses padrões são padrões do inconsciente, que a gente às vezes não consegue explicar de uma forma racional e lógica, mas as constelações familiares vão falar sobre compensar e descompensar o sistema. É mais profundo do que isso, tá? Você já está inscrita na nossa formação de constelação, Maris, então a gente vai ver isso com o tempo, tá bom? Mas espero que eu tenha dado pelo menos uma explicação mínima aqui. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui? Eliana, fala comigo, Eliana Siqueira. Quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Pode falar. Não, seu microfone não está funcionando. Que pena. Sem problemas. Quem quer falar comigo aqui? Quem quer fazer alguma pergunta? Quem quer compartilhar? Vou falar aqui, basicamente, agora sobre o papel do constelador, sobre o papel do terapeuta. Vou falar bem rapidamente, mas é importante que vocês saibam que isso tudo que eu vou falar aqui, a gente aprofunda dentro da nossa formação na Escola de Heróis, mas aqui eu vou falar rapidamente para poder você visualizar um pouco sobre o papel do constelador, o papel do terapeuta. Vamos lá. Existem 7 passos necessários para o constelador, para o terapeuta ter resultados significativos na sua vida profissional, na sua carreira como um todo. Eu vou dividir aqui os meus slides com vocês para poder a gente falar um pouco aqui desses passos, tá? O primeiro passo aqui, deixa eu dividir meus slides. O primeiro passo é o passo das crenças limitantes, né? Crenças limitantes para curar você, curador, e deixar de se colocar no fim da fila. Eu sempre falo dessa expressão que o curador, ele às vezes, ele se coloca muito no fim da fila, ele ajuda todo mundo, esquece de si mesmo, né? A gente precisa mudar essa mentalidade. Para que o outro fique bem, a gente precisa estar bem. Então, como é que a gente faz isso dentro da Escola de Heróis? O que a gente trabalha? A gente trabalha aquilo que eu falei para você de uma remuneração diferenciada. Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade para a gente ter mais tempo e mais qualidade de vida. Então, olha aqui esses números de uma forma muito simples. Se você ficar só atendendo clientes individuais, e esses clientes pagam, sei lá, R$400 por mês, no final desse mês você vai ter aqui até uma boa remuneração, mas você pode ir além desse teto. Então, ao invés de você ganhar R$4.000, você pode fazer um trabalho em grupo, atender ali 20 pessoas a R$100 e você coloca aqui R$2.000 a mais no seu bolso. Além disso, você pode fazer um trabalho numa empresa, por exemplo, de constelação familiar, porque a gente trabalha a constelação familiar também em empresas, tá? E uma empresa pode pagar para você em torno de R$4.000 ali no seu trabalho. E você pode criar produtos online que vão gerar aí lucros incalculáveis. Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade de pensar como terapeuta. E aqui você já aumenta o seu faturamento, tá? Para uns R$10.000 mensais ou até muito mais. Bom, segundo ponto é como é que a gente implementa estratégias de marketing, de vendas, né, para divulgar o seu trabalho e para cobrar o preço justo que você merece ganhar. Então, aqui eu vou falar de uma coisa que é muito importante. Grande parte dos terapeutas não cobra aquilo que é justo ganhar. Às vezes quer fazer de graça ou às vezes abaixa demais o preço e a pessoa que você cobra muito barato, você faz de graça, ela não se compromete. E não vale a pena você trabalhar com alguém que não está comprometido. E aí é que é o ponto. Você se desvaloriza e a pessoa não valoriza o seu trabalho, né?
Então, como é que a gente faz na Escola de Heróis? Eu mostro para você claramente que primeiro você precisa de visibilidade, depois você precisa de entregar aquilo que você faz. E aí tem um monte de gente que faz um monte de curso, que aprende um monte de técnica, que está preocupado com a entrega, mas não tem visibilidade, não tem cliente, não cobra o justo. O que adianta? Você é um poço de conhecimento e não pode aplicar. Então, como é que é o esquema da estratégia para poder você ter mais resultado aí? Depois que você fizer o curso da Escola de Heróis, você vai aprender isso com profundidade. Você vai gerar conteúdos gratuitos para as pessoas. Você vai chamar as pessoas para uma live como essa que eu estou fazendo, para uma palestra, né? Diante disso, você vai fazer uma sessão de entrevista. Eu vou te mostrar claramente o passo a passo dessa sessão de entrevista, que é a sessão inicial que você faz com a pessoa. Você vai gerar uma experiência para a pessoa, mas você não vai resolver o problema da pessoa. Se você resolve o problema da pessoa na primeira sessão, ela não volta. Então, isso tudo vão gerar indicações. E aqui você vai fazer com a pessoa o processo das 12 sessões, que é um processo de coaching, um processo de constelações sistêmicas e assim por diante. Terceiro passo é como realizar o atendimento de 12 sessões. Por que são 12 sessões? Porque em 12 sessões você tem tempo para trabalhar com a pessoa uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Existe um estudo que fala que um hábito ele se transforma de 21 dias a 90 dias. Então, nas primeiras 5 sessões, você vai trabalhar a fase da inteligência emocional e vai trabalhar o lado emocional da pessoa. Na fase 2, você vai trabalhar as competências e habilidades, vai trabalhar a vida profissional da pessoa. E na fase 3, você vai trabalhar a parte de planejamento e execução. E aí sim, a pessoa pode ter uma mudança de hábito e ela não precisa ficar dependente de você. Você faz um processo e a pessoa vai. Diogo, mas em casos de depressão profunda, de pânico, tudo deve ser analisado caso a caso. E eu falo para você qual o perfil do cliente que você deve atender nas nossas aulas, tá bom? Com essa metodologia. Quarto passo, como que a ressignificação emocional pode trabalhar conflitos internos e externos? Então, a gente vai trabalhar aqui uma coisa muito interessante, que é essa pirâmide aqui. Então, aqui eu tenho vários elementos. Eu tenho um elemento aqui, por exemplo, de um curso de Londres, né? Um conceito muito importante. Depois eu tenho os 3 princípios das constelações familiares. Depois eu tenho um trabalho muito bacana que eu e Flávia nós fizemos quando nós fomos ao Egito, que é trazer a lembrança e o conceito do que aquele povo trabalhava na parte emocional, que era uma coisa muito avançada. Existiam templos para trabalhar as emoções. E aqui a gente vai trabalhar a parte do medo, né? As 5 emoções incompletas, as 7 necessidades do ser humano. Depois a gente vai trabalhar aqui 5 técnicas de ressignificação. Aquilo que eu fiz ontem com a Constelar, com a Vanessa, não é um bate-papo. Ali tem muita técnica. Ali tem 90% de técnica e 10% da intuição do Diogo, né? Então, 90% é técnico. E ali depois eu vou trabalhar os movimentos sistêmicos. Depois dos movimentos sistêmicos, eu vou trabalhar as emoções completas. E aqui eu vou trabalhar a origem, de onde tudo veio e para onde tudo vai. Então, é isso aqui que a gente vai trabalhar a ressignificação. Se você não tem essa base, não adianta absolutamente nada. Porque tudo você usa essa base. Numa empresa você usa essa base. Numa pessoa que tem um trauma você usa essa base. Numa pessoa que tem uma relação familiar difícil você usa essa mesma base. Depois a gente vai trabalhar o passo 5, as técnicas atuais e breves, que podem gerar vários desbloqueios emocionais concretos de forma segura e de forma duradoura, tá? Então aqui é uma das técnicas que eu posso ensinar para vocês aqui, mas eu estou falando aí de quase 40 técnicas, só vou dar uma das técnicas, a técnica da cadeira vazia. Você pode pedir para o seu paciente, para o seu cliente, olhar para uma cadeira vazia e colocar ali nessa cadeira aquela questão que a pessoa está trabalhando. Então, ali pode colocar a mãe, pode colocar o pai, pode colocar a própria pessoa quando era criança. E assim você vai trabalhando as questões do inconsciente da pessoa, tá? Sexto passo é como que você utiliza ferramentas que direcionam realmente o seu cliente para os objetivos dele. E aqui você tem
a diferença do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso. As crenças do ser humano, elas geram potencial. O potencial gera ações, as ações geram resultados e os resultados geram outras crenças, né? Isso tudo faz parte da inteligência emocional. Isso daqui é uma teoria do Anthony Robbins, dos Estados Unidos. E aqui a gente pode fazer com que o cliente saia do ciclo vicioso e entre no ciclo virtuoso. A gente aprende isso com as ferramentas que a gente trabalha na Escola de Heróis. E o 7º passo é como é que a gente conhece a cultura, a história do desenvolvimento humano e como que isso faz diferença na sua formação, né? Então, aqui, como eu falei anteriormente, no nosso método próprio, que a gente foi a cerca de 40 países para poder desenvolver, a gente vai trabalhar com você aí as técnicas desde a antiguidade até a psicologia clássica e, efetivamente, até os dias de hoje, na psicologia moderna do Ken Wilber, do Martin Seligman e assim por diante. Então, tudo isso espera você, e tudo isso e muito mais, porque eu coloco muito mais, eu tenho essa coisa de dar mais conteúdo do que efetivamente eu prometo, eu entrego muito mais conteúdo do que eu prometo, e tudo isso espera você lá na Escola de Heróis. Então, a gente vai se ver lá na Escola de Heróis. Então, clique aí, escolha a opção que faz sentido para você, tire suas dúvidas. Estarei de plantão até domingo para poder fazer aí, para você fazer a sua inscrição e tirar todas as suas dúvidas aí e se inscrever na Escola de Heróis, tá bom? Se você fizer a inscrição repetindo até hoje, 11h59, faltam poucos minutos aí, você ainda vai ganhar de bônus somente hoje o curso de oratória de alto impacto, tá bom? Estamos juntos aí. Mais uma vez, anote meu número, 21 98624 7578, e nos vemos numa próxima. Foi um prazer terminar aqui essas 4 aulas, foram dias aí de muito conhecimento, uma grande troca de experiência, e nos vemos na próxima. Estarei agora no grupo do WhatsApp tirando todas as suas dúvidas. Entre no grupo do WhatsApp aí e tire suas dúvidas, tá bom? Valeu, estamos juntos. Até a próxima. Tchau!